Olá, pessoal. Eu espero que todos estejam bem, né? Hoje a gente vai continuar nossa aula sobre operações com radicais. Na aula anterior a gente viu algumas propriedades de, de radicais, né? A soma, o produto, divisão. Lembrando aqui nessa imagem aqui, ó, os elementos do radical, né? A gente tem aqui o radicando, 4, o índice da raiz, o radical, que é o símbolo da raiz, e a raiz, que é o resultado da radiciação, né? Por que que a raiz quadrada de 4 é 2 mesmo? Lembrando, a raiz quadrada de 4 é 2 porque se eu pegar o 2 e elevar ao índice, que é 2, 2 elevado a 2, tem que dar o radicando, ou seja, 2 elevado a 2 é 4. Né? Então, hoje vamos ver algumas operações importantes nos nossos estudos. Por exemplo, a soma com radicais. A soma da raiz é diferente da raiz da soma. Ou seja, se eu pegar a raiz quadrada de 5 mais a raiz quadrada de 20, isso daqui é diferente da raiz de 25. Diferente. Porque, por exemplo, a raiz de 20, aqui, a raiz de 20 eu posso ver ela como sendo o 20, né? O 20 é 4 vezes o 5, né? Aí eu posso usar a propriedade para separar a raiz quadrada de 4 e a raiz de 5, né? A raiz quadrada de 4 é 2, né? E a raiz quadrada de 5 a gente só repete porque não tem número natural que dê, né? Então, ó, se eu pegar a raiz de 20 e somar com a raiz de 5, então, raiz de 20 mais a raiz de 5, né? Isso daqui é igual a quê? É igual a 2 raízes de 5, né? É mais raiz de 5. Ou seja, aqui eu tenho 2, aqui eu tenho 1, então eu tenho 3. 3 raiz de 5, né? E, obviamente, a raiz quadrada de 25, a gente sabe que isso daqui, a raiz quadrada de 25 é 5, porque 5 elevado a 2 é 25. Isso daqui é diferente, isso aqui é diferente de 5, né? É diferente de 5. Esse número, a raiz de 5, ele, obviamente, ele é um número maior do que 2, então 3 vezes 2, 6 já passaria de 5. Então, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é isso daí, que a raiz da soma é diferente da soma das raízes. Por exemplo, vamos simplificar aqui essa expressão aqui. Raiz quadrada de 27 menos raiz quadrada de 140 mais raiz de 300. Bom, a raiz quadrada de 27, eu posso ver o 27 como raiz quadrada de 27, eu posso ver ele como sendo a raiz quadrada de 3 vezes o 9. 3 vezes o 9, né? Isso daqui dá um quê? A gente vai separar as raízes, né? Porque a raiz do produto é igual ao produto das raízes. Aqui é diferente da soma porque a gente pode separar. A raiz quadrada de 3 não é um número inteiro, né? Então a gente vai deixar assim. E a raiz quadrada de 9 é 3. Então ficaria 3 raiz de 3, certo? A raiz de 140, 140. Obviamente, a gente vai olhar, aqui ficou raiz de 3, então é interessante que a gente tente fazer
com que apareça apenas raiz com radicando 3. Então, ó, o 140 eu posso ver ele como, por exemplo, 10 vezes 14, para começar. 10 vezes 14. 10 vezes 14 é 140, certo? Ainda não está do jeito que a gente quer. Então, vamos separar mais. Tem uma formiga aqui no meu orelha, isso pode ser. Raiz, o 10, eu vou separar ele como sendo 2 vezes 5. 2 vezes 5. E o 14 é como sendo 2 vezes 7. 2 vezes 7. Né? Igual. Bom, aqui, ó, eu tenho 2 vezes 2, 4. Então, eu vou tirar ele da raiz. Vai ficar só o 2. Toda vez que você tiver um produto de dois números iguais dentro da raiz, você pode colocar o número para fora. Né? Então, tem um 2 aqui, tem um 2 aqui, eu coloco ele para fora da raiz. E deixo lá só quem sobrou, que é 5 vezes 7, que é 35. Certo? E a raiz de 300... Vou pegar e vou ver aqui como sendo 300 é a mesma coisa que 3 vezes 100. 3 vezes 100. Na matemática, a gente sempre vai utilizar isso, escrever um número de maneira diferente para simplificar essas contas. Aí aqui eu vou separar, ó, a raiz de 3 e a raiz quadrada de 100. Que a raiz quadrada de 100 a gente já sabe que é 10, porque 10 elevado a 2 é 100. Pronto. O primeiro e o último aqui ficou com radicando 3. Esse daqui não deu, então a gente vai repetir o jeito que ele está ali. Então, quando a gente vai vir para cá e vai simplificar isso daqui, a gente vai ter, vamos pegar a raiz quadrada de 27, que é 3 raiz de 3, e vamos somar com o último, que é a raiz de 300, que é 10 raiz de 3. Então, ó, eu tenho 3 alguma coisa e tenho 10 da mesma coisa, então eu tenho 13 daqui dali, né? Tem muito aluno que tem dificuldade disso. 3, quanto é 3 raiz de 3 mais 10 raiz de 3? Aí, 3 mais 10, 13. 13 raiz de 3, né? Que a gente simplificou esses dois. E o último, que é o raiz de 140, que está subtraindo, que é 2 raiz de 35. A gente vai deixar assim mesmo, certo? Porque não dá para simplificar mais do que isso, porque o radicando aqui é diferente do radicando aqui. Então, vocês viram aí como é que eu normalmente utilizo para simplificar uma raiz. Aqui, por exemplo, de 140, aí eu escrevi como 10 vezes 14. E depois eu vi que não dava para simplificar nenhuma dessas raízes. Eu peguei, eu vi que aqui tinham 2, no 14 tinham 2 aqui no 10. Para colocar o 2 em evidência aqui na raiz, certo? Então é assim que a gente simplifica uma expressão com radical. Vamos ver aqui outro. É muito importante esse tipo de exercício. Então, a gente tem que simplificar essas operações, que agora não é mais com soma, agora é com divisão e com multiplicação. Então, a gente vê as propriedades que a raiz, se eu tiver uma raiz dividindo outra raiz, se o índice for o mesmo, veja que aqui é 2, aqui também é 2, eu posso juntar isso tudo dentro de uma única raiz. Então, eu posso escrever isso aqui como sendo raiz quadrada de 450 dividido por 6. 450 dividido por 6, que é igual... vamos ver se a gente consegue dividir 450 dividido por 6. Vamos fazer aquela
Vou fazer aqui do lado daqui. 150. Eu vou dividir por 6. O 4 é menor do que o 6, então a gente não começa com ele. Pega ele e seu vizinho, 45. Na tabuada do 6, o número mais próximo de 45 é o 42, que é o 7 que multiplica o 6. 7 vezes 6, 42. Então, 42, para chegar em 45, falta 3. Então, coloco um 3 aqui. Aí faço o que? Aí eu pego e desço o próximo número, que é o 0. Fica 30. E quanto é 30 dividido para 6? 5. Né? E de 5 vezes 6, 30, para chegar em 30, 0. Então, a continha deu exata. Então, isso daqui é a raiz quadrada de 75. Isso aqui a gente simplificou, é o resultado, certo? Vamos fazer aqui, esse daqui, pessoal, é a raiz multiplicando outra raiz. Como o índice aqui é o mesmo, você pode escrever tudo dentro de uma única raiz. 8 vezes o 5. 8 vezes o 5. Né? Que isso daqui é igual a quê? 8 vezes 5, 40. Muitos alunos às vezes têm dificuldade de perguntar quanto é 8 vezes 5, não sei. E quanto é 5 vezes 8, aí sabe. Mas é a mesma coisa. Na multiplicação você pode ter essa comutatividade. Você pode inverter a ordem da operação. Não tem nenhum problema, certo? Então, a gente utilizou algumas propriedades. Vamos para o nosso próximo slide aqui, que é sobre racionalização. A racionalização de denominador é basicamente você querer escrever, né, uma fração sem a raiz embaixo. Você não quer a raiz embaixo, como é que a gente faz? Normalmente, a gente multiplica a fração a raiz quadrada ou a raiz cúbica, enfim, normalmente pela raiz quadrada do número que está embaixo, que você quer eliminar. Aqui eu quero eliminar essa raiz quadrada de 2, para não ficar a raiz embaixo. Aí eu vou multiplicar o quê? Pela raiz quadrada de 2. Mas só que quando eu multiplicar embaixo, também tem que multiplicar em cima. Então, a gente vai pegar essa fração e vai multiplicar por essa. Ah, professor, e pode fazer isso? Pode, porque raiz quadrada de 2 dividido para raiz quadrada de 2 é 1. Então, isso daqui não altera o resultado, certo? Você está multiplicando o número por 1. Então, multiplicação de fração. Lembra? Numerador com numerador, denominador com denominador. Então, 3 vezes raiz de 2, é só você colar o número. 3 raiz de 2, certo? Raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 2, como o índice é o mesmo, ó, é raiz quadrada de 4. Né? Aqui você repete, e quanto é raiz quadrada de 4? É 2. Então, aqui a gente já simplificou, a gente já racionalizou nosso problema ali, certo? Vou aqui. Deixa eu ver se tem mais outro exemplo aqui. Acho que... Pronto. Por último, mas não menos importante, esse exemplo aqui que era sobre racionalizar essa expressão. Como racionalizar. Então, vou pegar e eu tenho que racionalizar isso aqui, porque se eu pegar a raiz quadrada de 8, eu posso ver isso aqui como sendo raiz quadrada de 2 vezes 4, né? E a gente aprendeu que a gente pode separar, como sendo a raiz de 2 e a raiz de 4. A raiz de 4 é 2. E o que a gente faz com a raiz do 2 é 2. Não dá o número inteiro, né? Então, raiz de 8 é 2, raiz de 2. E quanto é a raiz... E agora ficou esse problema aqui, que é a raiz da divisão. A raiz da divisão a gente pode separar como sendo a divisão das raízes. Raiz de 32, de 1 sobre 32 é igual a raiz de 1, né? Sobre a raiz quadrada de 32, certo? Raiz quadrada de 1 é 1, porque 1 elevado ao quadrado é 1.
E a raiz quadrada de 32 a gente pode simplificar, já que 32 é 2 vezes 16, né? Raiz quadrada de 2 vezes 16, certo? Aí você vai repetir 1. Raiz quadrada de 2, a gente não, como a gente fez aqui, vai só repetir, mas a raiz quadrada de 16 é 4, porque 4 elevado a 2 é 16. Pronto. Aí o que acontece? Acontece que ficou com raiz aqui embaixo, né? A gente quer racionalizar isso daqui. A gente não quer raiz embaixo, né? Então, a gente vai multiplicar por raiz de 2 em cima, vai multiplicar por raiz de 2 embaixo. Porque o segredo é isso. Quando a raiz for quadrada, é só você multiplicar embaixo pela mesma raiz quadrada. Então, raiz de 2 vezes 1, raiz de 2, né? E aqui embaixo, você vai fazer o quê? Você vai ter 4. Aí vai ficar a raiz de 2 vezes 2, que é 4. Enquanto é a raiz de 4, é 2. Então, ficaria 4 vezes 2. Igual a raiz de 2 sobre 4 vezes 2, 8. Né? Então, o nosso problema é basicamente ter 2 raiz de 2 mais, que é isso aqui, o 2 raiz de 2 é a raiz de 8, mais a raiz de 1 sobre 32, que a gente já simplificou como sendo raiz de 2 sobre 8. Né? Isso daqui a gente pode deixar tudo sobre o 8. Como é que a gente faz? A gente vai pegar e aqui qual é o denominador dessa parte? Aqui é 1, né? Para gente somar, como essas frações têm denominador diferente, você tem que deixar em um único denominador para poder somar. Então, eu vou pegar e vou transformar isso daqui com um 8 embaixo. Como é que eu faço isso, professor? Você vai multiplicar em cima e embaixo por 8. Certo? Aí, ó, 8 vezes 2 dá 16. 8 vezes 1, 8. Né? Só que raiz de 2. Né? Ó, aqui tem 8 vezes 2 é 16, mas só que tem raiz de 2, por isso ficou aqui. Mais raiz de 2 sobre 8, que é essa outra parcela aqui. Então, aqui a gente vai ficar aqui. Como agora os denominadores são tudo 8, a gente pode somar direto. Eu tenho 16, alguma coisa, mais uma, alguma coisa. Mesma coisa, né? Normalmente eu digo para os meus alunos, então 16 banana mais uma banana, dá 17 bananas. É que as bananas vai ser o raiz de 2. Né? E o 8 embaixo. E pronto. A gente racionalizou e simplificou nosso problema. Bom, eu acho, com essas notações, eu acredito que a gente pode resolver vários exercícios que trabalhem em simplificação, racionalização. E agora é com vocês aí nos estudos. Deixa o like aí e até mais.